Com o sistema de aula à distância, escolas públicas e particulares tiveram que se reinventar. E foi no interior do estado de São Paulo que encontramos uma escola que tem sido modelo para as demais no quesito qualidade. Com a palavra, nosso repórter Paulo Leite. Em época de pandemia, os que se destacam são aqueles que apresentam melhores soluções para problemas pré-existentes. E é com esse espírito de inovação que o Colégio Dom Pedro tem se sobressaído. Diante Americana, vamos falar com a professora Cecília Carvalho. Boa noite, Cecília Carvalho. Obrigado por essa Boa entrevista. noite, Paulo. Eu que agradeço essa oportunidade. O futuro da educação é híbrido. Nós aqui do Colégio Dom Pedro já acreditávamos nessa realidade muito antes mesmo da pandemia com o coronavírus. Então, plataformas e ferramentas digitais, elas apenas colaboram com essa metodologia inovadora, onde o professor grava uma aula, deixa disponível nos canais do colégio e o aprendiz pode acessá-la quantas vezes ele quiser. Ali ele vai formular as suas perguntas que serão esclarecidas no dia da sua aula, via chat. Então, esse sistema, ele simplesmente vai apenas beneficiar o aluno que ele já vai, de certa forma, preparado para a aula que ele terá. E o principal objetivo dessa modalidade é a praticidade em tirar as dúvidas em tempo real, porque ele falará com o educador no momento de sua aula, esclarecendo aquele conteúdo que ele já assistiu em vídeo. Então, Paulo, eu acredito que o sucesso do nosso colégio é justamente esse formato síncrono e assíncrono que nós acabamos adotando para as nossas aulas. Sem falar a equipe. A equipe realmente é maravilhosa, existe uma colaboração de todos e estamos juntos trabalhando por uma qualidade de educação à distância, a qual irá garantir, aí no caso, um aprendizado efetivo, do qual não perde nada para o aprendizado presencial. E para mais nos inspirar, faremos uma conexão com a primeira-ministra da Finlândia, país que por vários anos consecutivos ocupou o primeiro lugar no ranking de qualidade em educação. Good evening, Pablo. It is a pleasure to be here talking about the education in my country. Not so far, we were the dependent country, poor with high tax of unemployment. To get out of this position, we invest in education, and the secret of it are the teachers and the technology they use. I watched the news and I saw that Dom Pedro School is in the right path. My congrats for the teachers to have the vanguard view. Seguindo essa metodologia de ensino à distância, vamos assistir agora a aula da professora Cecília. Hello, folks! Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que sim! Espero que tenham descansado bastante e voltado com muito gás para as nossas aulas de inglês. Hoje eu vou iniciar com vocês a apostila 2. E a apostila 2, ela começa no capítulo 9. O capítulo 9 fala sobre os adverbs. Não tem como eu falar dos adverbs em inglês se eu não falar também um pouquinho sobre os adjectives. Então, pessoal, vamos primeiro para os conceitos propriamente ditos de um e de outro. Adjectives são as palavrinhas que elas o quê? Elas dão uma qualidade ao ser, a um substantivo. E os adverbs? Os adverbs são palavras que elas modificam um verbo, um adjetivo ou até mesmo um outro advérbio. Então, pessoal, quando eu falo em adverbs, eu penso nessa junção porque é muito simples eu pegar um adjetivo e transformá-lo num advérbio. De que forma? Acrescentando o sufixo ly. Então, se eu falar assim para vocês, slow, slowly, extreme, extremely. Então, o que vocês observaram conforme eu falei esses adjetivos e depois eu transformei-os em advérbios? O final, ly.
Mas, quando eu falo em advérbios, pessoal, eu falo na sua classificação. E tal qual em português, nós temos os advérbios de frequência, de tempo, de modo, né? E a posição dele numa sentença, Cécia? Eu também tenho que me preocupar com isso, porque dependendo do advérbio, ele vai ter uma posição, no caso, específica dentro da sentença. Então, por exemplo, ele pode tanto iniciar quanto finalizar uma sentença, ou vir antes de uma palavra, de um verbo, mas sempre com a função de modificar. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, eu escrevo rápido, eu escrevo rapidamente. Então, o que acontece? O rápido e o rapidamente, eles são palavrinhas, um com a função de adjetivo e outro com a função de advérbio, de modificar a maneira pela qual eu escrevo. Então, essas palavras, elas ressaltam o modo que eu escrevo, ok? Então, pessoal, nós temos que ater aos adjetivos e advérbios irregulares em inglês. Então, nós temos aqui, olha, por exemplo, fast, this is a fast car. Quando eu tenho uma sentença como essa, observe até que eu circulei o fast. Este fast está se referindo à palavrinha car. Então, nós temos um adjetivo, porque ele está o quê? Qualificando, dando uma qualidade para o meu substantivo. Quando eu falo they walk fast, neste caso eu não tenho nem setinha para puxar para cá, porque não existe nada aqui. Então, este fast aqui, na verdade, ele se refere ao meu walk, que é o modo pelo qual eles caminham. They walk fast. Então, pessoal, observem que nos dois exemplos, a palavrinha fast, ela não se modifica, tá? Tanto com a função sintática de adjetivo, quanto de advérbio. Tá? Aí vocês vão falando assim pra mim, mas Ceci, não existe fastly? Não, não existe fastly. Caso eu queira colocar a terminação ly, eu tenho que optar pela palavrinha quick. Porém, eu não posso considerar que quick e fast são a mesma coisa. Por exemplo, são sinônimos, na verdade. Porque aqui, quando eu falo this is a fast car, eu estou dizendo que esse carro é rápido. Em qualquer circunstância, ele é rápido. Agora, quando eu falo assim para vocês, I need a quick answer, eu preciso de uma resposta rápida. Eu estou precisando dessa resposta rápida agora, não significa que eu preciso sempre. Então, a diferença básica que há é esta, ok? Entre quick e fast. Inclusive, pessoal, essas palavrinhas, elas não estão contidas na apostila. Eu gostaria até que vocês colocassem como observação, porque eu estou fazendo alguns complementos em relação ao material, ok? Daí, pessoal, nós temos aqui também, olha lá, early. Early no sentido de adjetivo. I was early for school. Eu estava cedo na escola, né? Para ir para a escola. Então, o early, nesse caso, eu estou o quê? Me referindo à escola, ok? Quando eu falo early no sentido de adverb, he arrived early. O meu early está se referindo ao meu verbo. Então, por isso que ele ocupa a função de adverb. Observem, pessoal, com as palavrinhas late, né? Late as adjective and late as adverb. Late as adjective. Então, nós temos assim, ó, we had a late breakfast. Observem que este late aqui, ó, deixa até para circular junto com vocês, eu estou me referindo ao breakfast. Então, nós tomamos o nosso café da manhã tarde. Então, significa que o tarde, ele modificou a forma de tomar o café da manhã. Subentende-se que esse café da manhã sempre foi cedo, mas aquele dia foi mais tarde. Então, late, ele é um adjetivo para o meu breakfast. Aqui, late as adverb. Então, nós temos aqui, ó, he woke up late. Neste caso, eu estou me referindo late ao meu woke up. Então, como ele está modificando o meu verbo, ele passa a ser um adverb.
Então, neste caso específico, eu tenho um adverb do qual eu não posso, porque vocês vão falar assim, mas Cécia, leite aqui, e não existe lately, né? Eu não poderia colocar lately aqui ao invés de leite apenas? Não, porque se eu utilizar a palavrinha lately, o que vai acontecer? Este ly aqui, pessoal, ele vai modificar o sentido da minha palavra. Então, lately, na verdade, ele não vem no sentido de tarde, ele vem no sentido de recentemente. Então, não cabe dentro deste contexto. A palavrinha good. Quando eu tenho good as adjective, como um adjetivo. Então, that is a good movie. Eu estou me referindo ao movie, ao substantivo movie. Estou falando que este, né, ou melhor, aquele filme é bom. Eu estou me referindo ao filme. Agora, quando eu quero me referir ao adverb, eu não posso usar mais a palavrinha good, porque não existe nem goodly também, né? Eu tenho que usar a palavrinha well. Neste caso em específico, né, quando eu utilizo o well, eu estou me referindo à forma pela qual você executa algo, né? She did well that exam. Então, a forma que ela executou o exame foi bem, foi legal. Então, nesse caso, não caberia um would, e sim o well, ou seja, um adverb. E, finalmente, a palavrinha hard. O hard funcionando como adjetivo e como advérbio. Quando eu falo assim para vocês, math is hard. Matemática é difícil. Então, eu tenho hard, na verdade, dando uma qualidade para matemática. Ok? Então, nesse caso, funcionou como um adjective. Quando eu tenho hard, né, no caso, she tried hard, ela tentou duro, ela se esforçou, dando aí, no caso, um esforço, eu tenho que o hard modificando o meu verbo. Então, aqui no caso, ele funciona como um adverb, não mais como um adjective, ok? Tem hardly? Sim, só que eu não posso usar hardly. Da mesma forma que se eu colocar ly aqui eu modifico o sentido do leite, se eu colocar ly aqui eu modifico o sentido do hard. Então, hardly significa quase nunca. I hardly ever go to the cinema. Eu raramente, quase nunca vou para o cinema, ok? Bom, pessoal, com essas explicações que eu dei a respeito de adverbs, vocês terão condição, né, de fazer os exercícios propostos na apostila. Então, na página 356 e 357 e 358, existem os exercícios de aplicação sobre tudo aquilo que eu acabei de explicar. Lembrando vocês que ao término da tarefa, enviar, né, a tarefa feita para o meu e-mail homework.cs12@gmail.com. Estarei coletando normalmente as atividades e com essas atividades nós iremos fazer o quê? Nós iremos dar as notas para vocês de tarefa. Então não deixem de fazer as tarefas, ok? Um beijo enorme para vocês, meus amores. Until next time, ok? See you!